Posicionamento digital. Eu tenho recebido aqui na minha caixa de perguntas do Instagram muitas dúvidas de advogados sobre esse tema posicionamento. E eu achei melhor fazer um vídeo no YouTube que a gente consegue explanar melhor essa questão do posicionamento. Eu estudo muito comportamento humano. Há muitos anos eu estou no digital e estudo cases de sucessos e também cases de fracassos. Então, para mim explicar para vocês essa pergunta, eu preciso voltar um pouquinho antes da pandemia e até usar um exemplo pessoal meu. Antes da pandemia, já existia um mercado digital e ele já tinha uma certa força. Entretanto, existia muito receio das pessoas. Eu vou comprar um produto, será que aquele produto vai ser entregue? Eu vou comprar uma comida, será que aquela comida vai ser entregue para mim mexida? E etc. E há diversos vídeos nesse sentido na internet. Com o advento da pandemia e a obrigação do lockdown, ou seja, todas as pessoas tiveram que ficar em casa, as contratações tiveram mais força na internet. Ou seja, você não tinha shopping para você comprar nada, então você teve que começar a comprar as coisas na internet. E por outro lado, essas grandes empresas, Magazine Luiza, Mercado Livre, eles se especializaram porque qual que é a dor da população? A dor da população é se ele vai comprar aquele produto e ele vai receber aquele produto na sua residência. Hoje em dia, a gente não tem dúvida nenhuma que essa compra ela acontece e ela dá super certo e é muito mais cômodo do que você ter que ir num shopping, etc. As empresas facilitaram muito as trocas, então permitiu que o consumidor tivesse uma boa experiência no mercado digital. E também o mercado digital trouxe uma série de facilidades, porque você pode fazer compra de produtos e serviços na sua casa. Então, o comportamento do consumidor, eu vou dizer da pandemia para cá, ele teve uma mudança muito drástica, porque as contratações passaram a acontecer com mais facilidade e com mais intensidade dentro da internet. No mercado, na advocacia, não podia acontecer de forma diferente. Os clientes começaram a contratar advogados através do Google Ads, através do Facebook, através do Instagram, e com aquele receio. Será que esse advogado existe? Será que vai acontecer de verdade aquilo que o advogado está me prometendo? Então, muitos clientes começaram a viver essa experiência e essa experiência foi muito boa. Então, quando o cliente tem dois critérios, ele tem facilidade na contratação. Ele contrata hoje um advogado da casa dele, do escritório, que ele trabalha de qualquer lugar. O advogado, por outro lado, não faz diferença nenhuma se é uma entrega ou uma contratação que o cliente vai no escritório e pega na mão dele ou se o cliente faz um atendimento virtual. Para o advogado, a entrega é a mesma. Só que os advogados mais experientes e os advogados que têm mais tempo de mercado, que trabalham com uma advocacia de corpo a corpo, de uma audiência presencial, eles tiveram uma grande dificuldade de entender isso. Eles não tiveram, eles têm essa grande dificuldade de entender isso. E eu não os culpo, porque o comportamento do ser humano, ele muda o tempo todo. E hoje a gente vive uma era digital. Então essa era digital, ela está se transformando a todo momento, a gente tem situações diferentes e coisas novas acontecendo. Empresas grandes surgindo, tecnologias surgindo, e essas tecnologias vêm para ajudar e acelerar todas as pessoas que prestam atenção nelas. Então, muitos advogados recém-formados começaram a entender esse movimento, começaram a pesquisar esse movimento de compra de serviços pela internet. Então, antigamente, qual que era a maior dor de um advogado? Eu vou formar, eu não tenho dinheiro para começar, eu vou ter que alugar um imóvel, eu vou ter que colocar uma estrutura num escritório, eu vou ter que contratar uma secretária, eu vou ter uma série de despesas e eu não tenho certeza se eu vou ter cliente e se esses clientes vão pagar o valor para me poder arcar com essas despesas. Então, criou-se um mito que a advocacia era muito difícil. Entretanto, tudo isso mudou, porque nunca foi tão fácil você fechar contratos na carreira jurídica. Nesses últimos 30 anos, nunca foi tão fácil um advogado
crescer, até mesmo um advogado iniciante que acabou de formar, nunca foi tão fácil ele fechar contratos na internet. Só que ele tem chamado a atenção dos cases dos grandes escritórios, tem chamado a atenção dos advogados antigos. Por quê? Tem muito advogado com 20 anos de experiência, com doutorado, com mestrado, realmente um doutor da lei. Mas quando você fala para ele se ele vende o serviço dele, ele briga com você, ele fala que oferecer o serviço dele é antiético, a OAB permite. Ele tem medo de aparecer numa filmagem, numa câmera, ele tem medo de se mostrar. E do outro lado, as pessoas que acreditam no digital, eles estão com a cara na internet. E é muito interessante isso, porque hoje em dia, as redes sociais, um cliente quando vai te contratar no digital, ele não te conhece. Então ele precisa de ter uma prova social. E a internet, os grandes cases, pensando nisso, eles criaram várias ferramentas que você pode usar e essas ferramentas gratuitas que podem acelerar o seu escritório. Você vai contratar um advogado, Dr. João. Quem é Dr. João? Eu não conheço. Então, o que é o comportamento hoje do consumidor desses serviços? Ele coloca o nome do advogado no Google. Quando ele coloca o nome do advogado no Google, ele consegue ver o Google Meu Negócio, ou seja, o Google Maps do advogado. Aí nesse Google Maps vai ter a experiência, a prova social dos clientes que ele atendeu, o depoimento desses clientes, mas os advogados não percebem isso. Então apenas 7% dos advogados têm uma página hoje na internet. Aí o cliente, quando ele vê os depoimentos, ele entende que aquele advogado tem autoridade, ele entende que aquele advogado pode ajudar ele, mas só por isso ele não fica satisfeito. Ele pega novamente o nome desse advogado e vai no Instagram. Aí quando ele chega no Instagram, olha o grande erro da maioria dos advogados. Primeiro, o advogado doutor, ele tem a conta do Instagram fechada, porque ele não entendeu que o Instagram ele é um case de negócios. O Instagram pode ser utilizado como ferramenta de negócio e uma ferramenta de sucesso. Mas o advogado foi treinado para quê? Para ter o Instagram, para conversar com os amigos, para ver fofoca na internet e para a família. E fecha aquilo para os seus clientes. Então, quem vai trazer dinheiro, quem vai pôr comida na sua mesa, não tem acesso à sua conta social. Ou pior, aquele advogado que até tem a conta social aberta, tem muitos seguidores, a gente chama de advogado blogueirinho. Porém, esse advogado blogueirinho, a página dele só tem fotos sem roupa, foto em festa, foto com bebida. Então o cliente não te conhece. Quando ele chega na sua rede social, ele vê você como uma pessoa que bebe, que tem uma série de vícios, que está com foto com família, foto até mesmo sem roupa, foto de comida, foto de coisas que não tem nada a ver com direito. Então o que essa pessoa faz? Ele procura outro advogado para fechar o contrato com ele. Então é por isso que grandes cases não estão fechando tantos contratos na internet e pessoas que entenderam isso, pega a rede social, eu vou dar o exemplo agora do advogado no mundo digital. Ele pegou sua rede social, ele entende que sua rede social é um case para ele poder ganhar dinheiro, ele cria uma página de informações, ou seja, ele faz postagem de vídeo, ele faz postagem de dicas e de informação. Do outro lado, quando o consumidor chega nas suas redes sociais e percebe que o advogado fala uma linguagem comum, não é uma linguagem de juridiquês, uma linguagem assim pesada, ele fala uma linguagem comum, ele tem um vídeo alegre, mas ele passa uma informação, ele gera para o cliente uma prova social. Na mente do consumidor ele fala, pronto, eu achei uma pessoa que pode resolver meu problema, porque o cliente ele quer apenas uma coisa, ele quer resolver o problema. Ele vai lá, entra em contato com esse advogado já criou um caminho para o lead. Para quem não entende, o lead na internet é chamado de cliente, o cliente na internet é chamado de lead. Então o advogado criou um funil de vendas para esse lead, ou seja, fez um posicionamento muito bom no Google, ele fez um posicionamento muito bom nas suas redes sociais. Então quando o cliente chega
No final, ao entrar em contato com esse advogado, ele já passou por várias fases, ele já passou da fase da identificação, quem que é esse advogado, ele já entendeu que esse advogado pode ajudar a resolver o problema dele. Então, quando ele faz o contato com o advogado, seja por ligação ou seja pelo WhatsApp, e o advogado já foi treinado para isso, ele recebe esse cliente com braços abertos, ele acolhe esse cliente. Então, ele fecha melhores contratos, ele fecha contratos com melhor honorários, porque eu vou dizer na área que eu milito, na área trabalhista, você consegue fechar melhores pessoas, ou seja, um contrato com mais tempo de trabalho, com maiores irregularidades, um lead que já tem, ou um cliente que já tem uma consciência que você pode resolver o problema dele. Então, isso é a grande diferença de um advogado que tem experiência para um advogado, às vezes, recém-formado. Não quer dizer que os advogados que têm experiência não estão fazendo isso, mas pouquíssimos advogados têm feito isso. Esses dias eu vi uma entrevista de um case de sucesso dizendo que ele tem 30 mil alunos, ou seja, ele tem 30 mil advogados que fazem parte da mentoria deles. Entretanto, se a gente parar para analisar, eu gosto muito de números, eu gosto muito de métricas. 30 mil pessoas é muita gente. Só que se você pegar quantas pessoas que passam num exame da ordem 3 vezes por ano, quantos advogados que tem no Brasil, se você pegar 30 mil advogados que estão entendendo e praticando isso, no Brasil inteiro, você vai entender que nada, a cada talvez 100 advogados, um advogado acordou para isso. Mas eu falo que a advocacia, como a vida, não tem diferença nenhuma. Por quê? 2% da população, ao contrário, 98% da população trabalha para 2%. E as fortunas, elas estão na mão desses 2%. Então, por que seria diferente isso na advocacia? Na advocacia não tem diferença nenhuma. Ou seja, 98% dos advogados trabalham para 2%. E você deveria pensar nisso. Vocês que querem ter um resultado melhor, vocês deveriam pensar nisso. Existe no ser humano, o ser humano se acostuma com tudo. Então eu falo que existe a mediocridade. Mediocridade, o nome é muito pesado, mas a mediocridade nada mais é que você ser médio. Porque desde a faculdade, a gente pensa, eu estou estudando direito para fazer concurso. Para quê? Para que você tenha uma vida mediana, que você seja médio. Quando você entra no escritório de advocacia para trabalhar, nada contra, eu tenho vários advogados que trabalham para mim. Mas quando você entra no escritório de advocacia para você trabalhar para o escritório, você diz para o seu subconsciente, eu quero ter uma estabilidade aqui e vou negociar com a minha mediocridade. Mas lembra que você que foi criado para reinar e você pode muito mais do que você imagina, desde que você esteja inserido no ambiente certo. Porque se você não imagina que existe o sucesso, como que você vai alcançar ele? Você precisa de andar com pessoas que têm sucesso. Na Bíblia já tem isso, diga quem tu és, diga com quem tu andas, que eu vou te dizer quem tu és. Se você anda com pessoas que têm crenças limitantes, ou seja, a advocacia está saturada, que o mercado ninguém tem dinheiro, você vai alimentar isso e vai se contentar com isso. É como se na vida existisse apenas feijão com arroz. Você, desde quando você nasceu, você comeu sempre feijão com arroz, todos os seus amigos comem feijão com arroz, e você vai comer o quê? Feijão com arroz. Você não imagina que existe uma alimentação melhor do que o feijão com arroz. E na advocacia é a mesma coisa. Se você não anda com pessoas vencedoras, você não vai vencer. E para encerrar, eu digo hoje que nunca foi tão fácil ganhar dinheiro na advocacia ou em qualquer profissão. Por quê? Antigamente, você montava um escritório para trabalhar na região que você está. O meu escritório é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então eu imaginava que eu ia trabalhar para Belo Horizonte. Tem milhões de pessoas em Belo Horizonte. Eu consigo muito bem sobreviver do meu trabalho em Belo Horizonte. Mas hoje com o digital, eu posso atender cliente no Brasil inteiro. Ou seja, multiplicou a possibilidade de clientes. E se eu tenho clientes no Brasil inteiro e eu atraio clientes do Brasil inteiro, eu não vou atrás do cliente, ou seja, eu não vou buscar uma borboleta no jardim, eu crio o jardim com as flores ideais
para que essa borboleta venha até a mim, eu me dou o direito de escolher qual cliente eu vou atender, em qual estado que eu vou atender. E isso, advogado, eu não sou um gênio ou fantástico, eu tive um berço de ouro, não. Eu comecei do zero. E essa metodologia você pode aprender no Trabalhista Sem Medo. Pensa nisso, se você faz parte de uma fraternidade de pessoas campeãs, se você é aceito a andar com pessoas campeãs, você será um deles. Lembra que isso está escrito na Bíblia. Quer dizer, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Se você andar com pessoas vencedoras, você será vencedor. E hoje em dia tem muito advogado que tem 6 meses, 1 ano, 2 anos de advocacia faturando 50, 100 mil reais por mês. Eu estou dizendo 50, 100 mil reais por mês. E com total autonomia. Quer dizer, ele pode trabalhar no escritório, ele pode trabalhar da casa dele, ele pode trabalhar da praia, ele pode trabalhar até de outro país. Isso é a mentalidade dos dias atuais. Aí eu te falo, que mundo que você tá ou quando que você vai acordar? Ninguém na internet diz isso. Eles falam que você pode ganhar dinheiro, mas ninguém te fala por quê ou como, porque eles querem tão somente vender a mentoria deles. Então, se esse vídeo faz sentido para vocês, eu vou deixar o link da nossa mentoria, da Fraternidade Trabalhista Sem Medo, mesmo que você não seja da área trabalhista, porque a nossa mentoria é uma mentoria para acelerar o escritório de advocacia. É para que você aprenda a criar um posicionamento digital. E quais os benefícios desse posicionamento digital? Por fim, eu recebo também muita gente dizendo que não precisa de ter um posicionamento digital, basta apenas contratar uma agência de marketing. Tudo bem, a agência de marketing vai trazer um cliente para você, mas de que maneira que vai vir esse cliente? É o cliente que você quer? É um cliente trabalhado? Porque a gente atrai aquilo que a gente reflete. Se você tem uma mentalidade vencedora, também você vai ter clientes vencedores. Agora, se você tem uma mentalidade de escassez, você vai ter clientes que não vão conseguir sequer contratar o seu serviço. Então, pessoal, fica a dica. Entre na fraternidade, vou deixar o link na bio. Um forte abraço para vocês.